tenha conexões, sempre tenha conexões aonde você estiver. Sempre você vai ter alguém que você vai se aproximar e é importante essa conexão. Não vise no dinheiro, o dinheiro é consequência, tenha a conexão. Para quem está passando num momento difícil, eu falo que vai passar, mas encare o processo. Entenda o que você tem, entenda onde você tem que chegar e encare o processo. Não adianta você não enxergar o que está acontecendo, porque assim você não vai passar. Então, se fortaleça de quem quer ver você crescer, escolha as suas batalhas e com quem você quer que esteja do lado. E hoje, gente, eu gosto muito de trazer a mulherada aqui no meu podcast e eu trouxe aqui uma pessoa muito querida, já é cliente da DPGO há muitos anos. Primeiro eu conheci a mãe e o pai dela e depois a gente acabou se relacionando e é uma pessoa que eu admiro muito, que é a Carol Porsani, da Porsani Contabilidade. E ela, gente, ela hoje toca em um escritório de contabilidade que veio do pai e da mãe e a gente sabe que tem bastante contadores aqui que assistem a gente, que tem filhos que não querem assumir. A gente sabe que tem contadores que têm filhos que assumiram, mas está naquela confusão. E a Carol veio contar um pouquinho da experiência dela, né? Como que foi essa transição, como que ela chegou, né? Como ela resolveu cuidar do escritório, trabalhar com os pais e assim por diante. Mas mais do que eu falar da Carol, primeiro, Carol, obrigada por ter aceito o meu convite. É um prazer te receber aqui, viu? Prazerzaço mesmo. E eu quero saber quem é a Carol. Conta um pouquinho da trajetória da Carol na contabilidade. Me conta um pouquinho sobre você. Marta, primeiramente quero agradecer aqui o convite. A Marta é pioneira em marketing, escritório contábil e pioneira não só no negócio, mas como mulher desse meio, né? Acredito que vive 20 anos. 20 anos. Então, agora em setembro, 20 anos. Não é para qualquer um. Então, muito obrigada pelo convite. A gente está com a DPG há bastante tempo e a DPG também faz parte do nosso crescimento e muito importante. É complexo, né, falar da gente, que na verdade eu sou Carolina Burgo de Porsani Estiva de Carvalho, eu vou falar o nome inteiro, e a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu sou casada com o Daniel, estamos juntos há quase 20 anos, ele que me dá tranquilidade e equilíbrio. Sou mãe do Vicenzo e da Nina, 9 e 8 anos, aí também são as minhas forças, né? Eu acho que quando a gente não tem forças, é só olhar para os filhos que a gente segue. Filha do Ismael e da Marli Porsani, que também estão no escritório, aí quem eu venho fazendo a sucessão. E irmã da Verônica Porsani, de marketing, convertida à contabilidade. Estamos juntos. Bem, eu sou formada em contábeis, ciências contábeis pela PUC São Paulo. Depois eu fiz algumas especializações, como auditoria e controladoria na GV, de direito tributário na FAP. E agora, recentemente, finalizei o mini MBA do Douglas, que é reconhecido aí no mercado, e pude ter grandes aprendizados. Então, eu acho que esse é um pouquinho da Carolina Porsani, resumindo. Show, Carol. E, Carol, assim, você, provavelmente, seu pai e sua mãe, desde pequeno, tinham escritório, você viu aí, você cresceu com eles no escritório. Essa vontade de fazer contabilidade, de trabalhar com eles, como que foi isso? Veio? Ou não? Você foi obrigada, que nem às vezes eu quero obrigar minha filha a trabalhar aqui, ela não quer de jeito nenhum, tá? Carol também, eu amo esse nome, Carol. Carol não quer trabalhar aqui de jeito nenhum, quer ser psicóloga. E foi o quê? Você gostava? Foi inspiração? Como que seus pais te inspiraram também, até para dar dica aí pro contador, para ele conseguir, porque a gente vê hoje muitos contadores que não conseguem trazer os filhos. Eu, por exemplo, não consegui inspirar a Carol a estar aqui comigo. Então, me conta um pouquinho como que foi essa trajetória para você ir trabalhar com eles e se formar em contabilidade. Primeiro, falar que eu entendo a Carol, que não é fácil, é literalmente um processo. Quando chega naquela fase de faculdade, o que eu vou fazer? Vai fazer contábeis, tá? Você vai fazer contábeis, depois você escolhe. Então, eu não tive, naquele momento, muita opção. E também, eu não conhecia a área, mas via sempre meu pai a paixão pelo que ele faz. E eu falei assim, não, vou fazer contábeis. Então, quando eu comecei contábeis, eu acho que vai quase 20 e poucos anos atrás, eu acho que não sei se existia como é hoje essa opção de fazer ciências contábeis como era antes. Porque antes
a minha sala tinha, a maioria eram homens, vindo do mercado financeiro, trabalhavam em bancos, era uma exigência do banco ter contábeis ou administração. Então, eu acho que hoje mudou muito o mercado nesse sentido, esse poder de escolha. Então, comecei a fazer a faculdade e meu pai sempre falou, a sua experiência tem que ser fora. A trajetória do meu pai foi sempre multinacional e depois ele consultoria, escritório, e ele sempre falou, você tem a sua experiência, que eu acho que é um processo muito importante para a parte de sucessão, porque cada um é um indivíduo, então você precisa ter uma experiência ali única e de mercado para entender como funciona, mas porque para depois você assumir um negócio, colocar aquelas ferramentas e ver se é possível dentro do escritório. Então, eu também trilhei esse caminho, eu trabalhei em algumas multinacionais, e aí, já passando o tempo, meu pai não quer vir aqui para o escritório, não quer conhecer como que é. Enfim, e aí a gente acabou, já fazia mais sentido, juntando as forças realmente para crescer o escritório e estar onde está hoje, né? Show de bola. Então, você está dizendo, Carol, que você chegou... não, você vai fazer contábeis, aí você começou a fazer, foi gostando daquilo que estava fazendo, teve uma experiência fora, então eu acho que isso foi importante para você. Sim, muito importante. E até a questão assim, de ter uma boa faculdade, essa boa base. Porque no caso, na PUC, as próprias auditorias procuravam os profissionais de contábeis. Então, você tem numa faculdade, enfim, um ensino de qualidade, isso facilita muito também você procurar outras empresas. Você não ir direto no escritório. Mesmo porque para você ir para o escritório e dar a sequência, você precisa ter um conhecimento técnico, você precisa ter uma autonomia. Então, que autoridade eu tenho de chegar no escritório se eu não sei nada? Então, quando eu venho de fora, eu já venho com uma bagagem. Então, o respeito também já é diferente. Incentivar teu filho a buscar uma experiência fora, até para trazer essa bagagem para dentro do teu escritório, para depois ele começar a ir te ajudar. E aí, nesses anos que você tem trabalhado no escritório, Carol, o que você tem visto na transformação da contabilidade e o que você foi fazendo e o que o teu pai e tua mãe foi fazendo para fazer essa transição de forma tranquila? Porque o que eu vejo hoje? Eu vejo que muitas vezes o filho tem várias ideias legais, o filho está mais à frente, só que o pai está muito controlador, não deixa o filho avançar. Esse dia mesmo a cliente nossa falou assim, Marta, eu vou montar meu escritório porque eu tô brigando demais com meu pai e eu não quero perder a amizade dele, não quero perder a comunhão que eu tenho com ele, mas ele não quer me ouvir, ele não quer fazer as coisas que eu acho certo, então é melhor cada um seguir para um lado. E aí, como que foi isso? Não é tranquilo. Não é tranquilo e não tem fórmula mágica. Quando você tem uma família, então, no caso, uma sucessão familiar, que poderia não ser, né, familiar, ela é cheia de conflitos. Mas é no sentido do conflito de que todo mundo quer vencer, quer chegar naquele alvo. Mas é cheio de conflitos. Eu acho que o importante é que quando você tem ali um conflito, administrar. Porque se você deixar para frente, você não vai resolver. E não tem como, muitas vezes, se separar a família do negócio. Porque você está em um churrasco, não tem como, às vezes, você não falar de determinada situação. Então, assim, é importante separar? Então, assim, se eu não consigo separar ao máximo, mas quanto eu posso minimizar isso? Porque interfere. E essa questão, administrar os conflitos. Se eu tenho um conflito da empresa, senta os sócios, resolvam, porque senão aquilo vai vir para a família. E aí, não vai, depois eu arrumo, não. Arruma na hora, porque depois só vai criar problema. Então, é importante isso. E no caso da sucessão, os dois têm que querer, né? Meu pai tem que querer passar para mim, e eu tenho que querer também fazer isso funcionar. Eu acho que a primeira coisa é ter conhecimento, porque assim, quando começa a nova, a primeira coisa você tem que ter o conhecimento. Mas porque como é que você vai provar que você é bom naquilo? É através do conhecimento. Então, tecnicamente, você tem que tecnicamente estar aplicada àquilo e dedicada àquilo. A sucessão, na verdade, ela vai acontecer naturalmente. Eu sempre fui nas reuniões com meu pai, então meu pai sempre me levava, aliás, até dessa questão, talvez trazendo bastante mulheres, né? Nós temos muitos clientes em indústrias, e a maioria são homens. Então, assim, nunca é bem visto. E meu pai sempre fez questão, não, vem comigo, e muitas vezes ali, você é mais nova, você tem vontade, você quer falar, você quer fazer, e agora, assim, né, você passa o tempo, você fala que necessariamente, né, com o tempo você vê que não precisa disso. Você precisa ter o conhecimento técnico, participar com a pessoa que vai fazer a sucessão, e se os dois lados quiserem, vai dar certo. Vai fluir. Vai fluir. Mas até que a gente estava conversando, né?
Mas é importante nessa sucessão, eu que vou dar continuidade, mas também o meu pai ter alguma atividade quando não estiver mais trabalhando. Porque imagina a pessoa a vida inteira, que é de uma outra geração, uma geração de construir mesmo, e vou parar agora. Então tem que ter uma transição, né? Eu vou parar e vou fazer o quê? Eu vou ficar com os meus netos? Ótimo. Deixa o conselho do meu pai, pode ficar com os netos. Eu vou viajar mais, eu vou sair com meus amigos, eu vou em um projeto social. O que eu vou fazer? O que meu pai vai fazer depois? Porque também ele precisa ocupar o tempo dele. Sim. E para também dar liberdade de eu estar trabalhando isso. São pessoas com jeitos diferentes. Mas e uma coisa também que eu acho importante é essa questão do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu saber que sou uma pessoa separada do meu pai. Eu sou um indivíduo separado. Porque aí eu também vou conseguir enxergar melhor como trabalhar isso. Entendi. Mas é assim, é um processo diário. Mas eu acho que o mais importante é os dois quererem fazer funcionar, que aí vai dar certo. Olha que legal, Carol, que você falou. Você falou assim que seu pai sempre foi inserindo você. Então, assim, o seu pai não teve a barreira de inserir você. Ele sempre foi inserindo você ao contexto, vai nos clientes. E como você disse, indústria, maioria, 99% homens. E às vezes, infelizmente, no nosso país, a gente tem essa questão do machismo estrutural. A gente sabe disso. Mas conforme seu pai foi te dando mais autoridade, e outra coisa que você falou bem importante aí, o autoconhecimento. Você foi se conhecendo, foi trabalhando isso também. E na questão de conversar, se vai ter o problema? Vai ter, a gente sabe que vai ter. Porém, eu sempre alinhar, porque às vezes as pessoas falam, separa a vida pessoal da profissional. Meu, isso não existe. Nós somos um ser com CPF. Meu CNPJ pode faturar para o seu ou vice-versa, mas quem vai comprar de mim ou de você é uma pessoa física. Acabou. Então, quando a gente está falando de trabalho, quando a gente está falando de estar junto, é você, de fato, ter os conflitos, mas saber resolver isso para um negócio crescer. E como que foi a sua contribuição, Carol, para o escritório crescer? Como que você hoje enxerga que você, além de ter esse autoconhecimento, estudar em bons lugares, qual que você foi fazendo ao longo desses anos para o escritório ir crescendo? Eu sempre vi assim, até eu falo para as coordenadoras que eu acho importante a liderança. Um bom líder é aquele quando você sai de férias, por um tempo, lógico, as pessoas não sentem a sua falta. Significa que todo o processo está funcionando. E eu brincava, eu quero tirar férias. Meu marido viaja, eu falo assim, eu vou, não é brincadeira, eu quero viajar, porque eu gosto muito de viajar. Acho que viajar é uma das contribuições, assim, do ensino, de você abrir a mente, abre uma janela na sua cabeça. Então, eu falava para elas, a gente precisa estruturar isso. Então, o primeiro ponto é mostrar, né, a capacidade, mas a questão de ter uma operação que não dependesse do meu pai. E depois, em um outro momento, não dependesse que eu não estivesse lá também, né? Bacana. Mesmo porque até, você sabe, né? Então eu tô nesse processo, tô com câncer de mama, tô fazendo quimioterapia. Então, se eu não tivesse estruturado bem a coordenação, eu não conseguiria ter esse tempo para isso. O meu pai literalmente teria que voltar para a operação, e que não é o que aconteceu. Então, é importante sim, eu vejo hoje, o contador, ele tem que ter o conhecimento técnico até um momento, mas tem que sair da operação. Hoje, eu não sei, não tem problema. Eu chamo a coordenadora e falo assim, até essa situação, me ajuda, procura, eu dou os caminhos, mas eu preciso que você me traga uma resposta. A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa saber quem vai ter um conhecimento técnico para fazer aquilo. Então, é muito importante sair da operação para que realmente o escritório possa fluir. Em todas as áreas. Fala na operação, mas na verdade, né, em todas as áreas, né, como no financeiro, enfim. E assim por diante. Olha só, gente, o que a Carol falou aqui, que interessante. Muita gente que senta aqui fala sobre esse quesito de sair da operação. E ela conseguiu construir esse cenário, tanto do pai sair, depois ela também saindo. Hoje, ela, como ela disse, está enfrentando aí um problema e tá conseguindo superar super bem. Se ela não tivesse saído da operação, foi o que ela falou, o pai dela teria que ter voltado e assim por diante. Mas lá atrás, ela viu que ela precisava criar líderes, pessoas onde pudesse assumir esse problema. E aí, Carol, você começou a estudar para isso, liderança, foi empoderando as pessoas. E os clientes? Porque muitas vezes eu ouço o pessoal falar, não, o cliente só quer falar comigo, o cliente não quer falar com a pessoa da operação. E aí, como que foi isso? Na verdade, assim,
Os clientes primeiro só queriam falar com o meu pai. Sim. Então, as brigas começaram aí, porque como eu queria tirar o meu pai da operação, como que ia continuar falando com o meu pai? Não tinha como. Lógico que você tem casos específicos que tem que realmente falar em reuniões. Hoje a gente faz muita questão de hold, de recuperação de crédito, e sim, exige uma reunião que é um cliente maior. Então, primeiro momento, como a gente ia tirar o meu pai da operação? O cliente não pode chegar até ele, porque a partir do momento que ele chegar, ele vai resolver. Lógico que ele vai resolver. Então, vamos dizer que criamos uma barreira para que não acontecesse isso. Aí eu chegava na sala do meu pai, tô muito nervosa. Por que você está fazendo isso? Não é essa obrigação. Quem é que está falando? Então tá, vou passar para o departamento responsável que vai resolver. Então, aos poucos, a gente foi tirando dele, mas é que nem te mencionei, é difícil porque é uma geração que é da construção. Ninguém vai ver, eu tenho que resolver tal. Não, você não precisa resolver, você tem uma equipe para resolver. Então, primeiro, tirando o meu pai da operação, e eu fiz a mesma coisa comigo. Quando eu tinha um cliente que vinha falar comigo, eu via que não tinha necessidade, eu falava assim, olha, eu vou estar direcionando para tal pessoa, o telefone do escritório é esse, você pode falar com tal pessoa. Então, a pessoa já entendeu que naquele momento ia ser direcionado. Então, leva tempo, aos poucos, tem clientes muito antigos, querem falar só com meu pai, só comigo, e tudo bem, só que tem que fazer esse processo, porque senão nunca vai chegar na equipe. Se não chegar na equipe, você sempre vai estar na operação. Então, tem que sim fazer esse desmame mesmo. Exato. É importante. E você não ficava com medo de perder clientes por causa disso? Assim, porque querendo ou não, a gente está construindo um negócio, a gente tem um faturamento. A gente depende do cliente pagar pra gente continuar de pé. Como que foi administrar essa questão não posso ter medo, tenho que realmente desmamar isso? Como que foi isso? Então, nesse caso, quando estava falando com meu pai, ele já passava o problema, porque ele já ficava irritado com a situação. Então, eu já sabia qual que é o problema. Então, muitas vezes eu falava assim, não, pode deixar, eu vou falar com o cliente. Então, ele já me dizia o que estava acontecendo. E a mesma coisa eu fiz com a equipe. Então, quando alguém vai falar comigo e eu direciono para a equipe, eu primeiro vou alertar ela. Olha, tal pessoa vai te ligar, o problema é esse, vou te direcionar para fazer isso, ok? Então, no primeiro momento, a pessoa ela vai fazer aquilo que a gente literalmente combinou. Porque é com o tempo também. Essa autonomia, essa liberdade, você vai criar com uma responsabilidade. Então, você tem que mostrar que é responsável para você ter aquela liberdade. Então, com a equipe, hoje, muitas coisas eu nem sei o que elas resolvem. Às vezes eu falo, já resolvi isso, tal coisa. Eu falei, nossa, ótimo. Porque nem eu saberia resolver. Então, esses pontos, né? Então, quando a gente passa, não pode também passar e largar. Largar. Você tem que preparar ali o terreno, como que vai chegar. E aí, a gente vai alinhando e vai conversando. Show de bola. Tá vendo, gente? É isso. Ela não delargou. Ela delegou e acompanhou. Foi isso que ela foi fazendo nos longos dos anos, porque se ela não tivesse feito, sempre que eu falo, gente, você tem que ir para ação. Uma hora você tem que tomar a atitude de ir fazer, porque se você não fizer isso, você vai ficar refém o tempo inteiro do cliente, vai ficar refém da operação, e você não vai conseguir pensar estrategicamente para fazer o negócio crescer, né? E é isso. E quando a gente tem algum problema também, caramba, a empresa tem que caminhar sozinha, né? Tem que caminhar da forma que precisa caminhar. Lógico que que às vezes não dá certo, né? Às vezes acontece aí alguma coisa e a gente tem que resgatar, puxar pra gente. E às vezes tem alguma situação, nós vamos alinhar, vamos conversar, enfim. Mas o importante é resolver. Sim. Mas funciona bem, é um pouquinho cada dia. Exato. E, gente, a Porsani já cliente, nós temos 10 anos. E nesses anos todos a gente viu a evolução, as coisas foram mudando, vai evoluindo, é isso. Tem que fazer um pouquinho a cada dia, investir em autoconhecimento. Da pandemia para cá, Carol, me diz assim, nós já estamos em 2020 para 2024, já passaram 4 anos. Você percebeu que mudou alguma coisa? Você acha que melhorou na contabilidade? Você acha que ainda bem que isso aconteceu, que mudou muita coisa? Como que foi essa transição em relação à tecnologia, em relação aos clientes? Primeiro, a pandemia para nós foi muito boa, assim, no sentido de muito aprendizado. Aí vem também a questão da sucessão. A sucessão, então, você sempre tem ali todo mundo presente. E uma vez que todo mundo está em casa, como administrar? Então, aí você não tem ali o papel, como tinha antes, do líder, da presença do líder, que no caso, meu pai, não estava ali no dia a dia. Então, como você vai estruturar isso? Então, para a sucessão foi ótimo, porque ela
perde a força daquilo, precisa ter reunião, precisa estar no presencial. Então, você tem que estruturar de uma outra forma, onde a tecnologia vai te ajudar, porque a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, nesse primeiro momento, a gente conversou com os funcionários para saber como que era... cada um dentro de casa se tinha condições de trabalhar. Eu não tenho, porque foi uma correria, fecha tudo. Nós já tínhamos alguns clientes que atendiam remoto, mas não tinha toda a estrutura. Então, começamos cada um. Você tem estrutura para trabalhar em casa? Como é que é? Eu tenho filho, não fica, tal. Então, a gente foi adequando cada um. Literalmente um a um, de questão de flexibilidade de horários, ver o local, para até que tudo isso funcionasse. E também adotamos novas tecnologias, aí, a questão de estar tudo na nuvem. Então, hoje a gente não tem o servidor fisicamente, está tudo na nuvem. Então, isso facilitou muito. Então, primeiro esse trabalho com os funcionários deles estarem bem. E depois a gente fez um trabalho com os clientes, literalmente a gente pegou uma lista de todos os clientes e a gente dividiu, eu e meu pai falamos, vamos ligar um a um para saber como é que tá cada um. E começamos. Como é que tá o seu negócio e tal? Porque a gente sabia que havia uma solicitação muito grande de redução de honorários. Sim. Sendo verdade ou não, se precisava ou não, que é uma outra coisa. Então, a gente começou a falar com cada um para saber a realidade de cada um. E sim, reduzimos muitos horários do que precisavam e outros, na verdade, acabaram, bombaram, né? A questão de material de limpeza, tecnologia. Então, a gente fez esse trabalho. Então, antes do cliente nos procurar para reduzir, a gente conversou com cada um. Então, a gente alinhou internamente e alinhou com o cliente. Então, depois disso, ficou melhor para trabalhar, porque ficou mais transparente para todos os lados. Então, nesse sentido, a pandemia foi bom. Hoje, a gente está em um modelo híbrido tem funcionado muito bem, porque é esse tempo que também que a pessoa demora para chegar em casa, ela consegue trabalhar melhor, ou até almoçar com o filho, né, na escola, essa qualidade de vida, a gente acredita que se a pessoa está bem, funciona bem. Então, tem dado muito certo. Mas sempre com a tecnologia alinhada, porque senão não tem como, né? Show. Você entrou aqui no assunto sobre essa questão do híbrido, né? Que para vocês lá está funcionando muito bem. Eu te falei que aqui pra gente, infelizmente, não funcionou. E olha que a gente é uma agência, né? E tem muito escritório que não está funcionando. Depois que começou essa questão do híbrido lá, Carol, o que você acha que, assim, os clientes continuam satisfeitos, as coisas continuam caminhando? Qual você acha que foi o segredo aí de fazer esse híbrido e fazer dar certo? Na verdade, o cliente não pode ter diferenciação se o funcionário está em casa ou está no escritório. Ele tem que ligar e ser atendido, ou se eu marcar uma reunião presencial, tem que estar lá, ou se... não importa onde você está, tem que funcionar. Lógico que na teoria é bonito, né? Na prática, também é um pouquinho cada dia. Eu acho que o mais importante é a questão da cultura da empresa. Todo mundo tem que entender essa questão da cultura. E da cultura, assim, o cliente ligou, é necessário uma reunião, vamos fazer uma reunião. É presencial, pelo Zoom, não tem problema. Tem que fazer a reunião, tem que fazer. Então, esse entendimento de como funciona a cultura que é o mais importante, porque aí eles vão propagar também essa cultura. Entendi. Ou seja, você vai implementando essa cultura, vai implantando com eles ali no dia a dia, para, no fim, o cliente ter aquele respaldo que ele necessita, certo? Isso, exatamente. E nisso você foi aprendendo fazendo curso, tendo um autoconhecimento. Eu acho que uma virada de chave, eu sempre tive muito junto com meu pai, então a reunião dos problemas, família, eu acho que uma virada de chave foi quando eu participei de um grupo de networking de empresários, e aí não só contadores, que eu acho uma coisa muito importante, nós não estarmos só no meio de contadores, mas em qualquer evento, mesmo porque o nosso cliente não é o contador. Então, a gente precisa disso. Então, quando eu participei desse grupo de empresários, que foi bem na pandemia, meus pais ficaram internados com a Covid. E naquele caos, eu falei assim, nossa, eu não posso ficar pensando, né, que meus pais estão doentes e tal, eu preciso fazer coisas novas. E eu acho que foi o tempo que eu mais fiz coisas novas. Cheguei às meninas, a gente precisa fazer e vamos fazer. E aí eu comecei a participar desse grupo de network. Então, era online, enfim. E depois eu até fui presidente desse grupo e foi muito importante.
Porque aí também, daquele processo de autoconhecimento, foi um momento que eu, Carolina, estava ali, só eu. Então, os meus pais eram convidados. Então, aqueles empresários conheceram como a Porsani Consultoria, Carolina Porsani. E nesse momento, eu pude ter a liberdade de fazer da forma que eu achava melhor. E tudo bem. Se não fosse... Não é do jeito do meu pai. Mas se não deu certo, é problema. Volta e faz de novo. Mas aí, naquele momento, eu consegui me encontrar melhor. Principalmente nessa questão do network. Porque como meu pai sempre estava mais à frente, como é que eu vou fazer isso? E eu adoro essa parte de conexão, de network. Então, eu consegui entender como funciona para poder realmente trafegar nesse meio do empreendedor, do empresário. Não só do contador. O contador, lógico que é importante, porque vai cair na questão técnica. Mas quando você vai conversar com o empresário, muitas coisas você já vai ajudar ele que, enfim, até no básico. E você não focar daquela pessoa ser um cliente naquele momento, mas de fazer conexões. Faça conexões, planta ali, que uma hora você vai colher. Olha só que, nossa, que bem legal que você acabou de falar aqui, Carol. Muito bom. Ela fez o quê? Ela foi fazer, em plena pandemia, ela, assim, preciso extrair minha cabeça, meus pais estão lá internados, eu preciso conhecer novos negócios. Ela fazia network com outros empresários. Eu sempre vi a Carol, a mãe dela, indo para os eventos da contabilidade, que tem que ir mesmo, mas ela falou assim, vou ter uma virada de chave, vou frequentar outros ambientes. E a partir disso, ela começou a ter uma virada de chave. E foi plantando também para angariar clientes. Relacionamento. Então, hoje a gente está aonde? Na época do relacionamento. Mesmo online, ela foi lá, conheceu pessoas, fez a roda girar e se fez presente, né? Porque, assim, você vê, o pai dela que estava lá como o CEO da empresa. Ele foi passando as coisas para ela. De repente, o pai dela está doente, pandemia, ela começou a se fazer presente e plantando ali a autoridade dela, ajudando o empreendedor. E, infelizmente, né, Carol, muito contador está dentro da operação, fica dentro da sua casinha, não sai da casinha e tá ali achando que as coisas vão acontecer e a gente sabe que não é assim. E já entrando nesse assunto, você acha que a contabilidade vai mudar? Mudou nesses anos todos? Você acha que a contabilidade, empreender na contabilidade é um bom negócio? Olha, desde que comecei a faculdade, falavam que contador não ia existir. Que fazer imposto de renda ia apertar um enter e ia estar tudo resolvido. Então, quanto tempo já passou e isso de fato não aconteceu. Eu acho que tudo vai estar mais tecnológico. Nós temos que utilizar mais da ferramenta da tecnologia. Tem muito a inteligência artificial, mas como eu vou colocar na prática dentro do meu escritório? Como isso vai funcionar? Vou desenvolver uma ferramenta própria para o meu escritório, vou pegar algo que está no mercado. Então, o que eu acredito é que terá mais tecnologia no escritório na prática, né? Porque se fala, mas colocar na prática, quando a gente vê, não é bem assim, né? Então, tem que ter esses cuidados. Aí, alinhado ainda mais com a cultura, porque muda, são várias gerações, não é simples. Mas eu acho que é isso importante, ter essa tecnologia aplicada. E o contador nunca vai deixar de existir. Eu acho que ele vai ter um papel muito mais importante e fundamental dentro da empresa, mas para o empresário, no sentido de tomada de decisão. Então, eu vou chamar meu contador porque eu preciso decidir isso. Não só a questão técnica, tributação, mas de decisões mesmo. E até essa participação da sucessão familiar, que é até visto, né, dos clientes que são indústrias, são familiares, e eles estão trabalhando também essa sucessão familiar. Então, como trabalhar isso? Por isso também a gente tem trabalhado muito a questão de holding familiar. Show. E, então, que também é cheio de conflitos, porque você precisa administrar primeiro ali uma conversa com a família para depois ver a questão da empresa. Então, eu acho que, de fato, o contador, cada vez mais ele tem um papel mais importante, mas na tomada de decisão, não na questão da operação, porque o cliente em si é sua obrigação entregar SPED, é sua obrigação fazer folha de pagamento. Sim. Você foi contratado para isso. Sim, mas o que de fato é importante? Eu tenho que tomar uma decisão, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu vou chamar meu contador. Aí sim, que eu acho que vai ser cada vez mais fundamental. Show. Olha só, gente, que bacana que ela tá falando. E todo mundo que passa aqui fala isso. O contador vai ser fundamental. Aliás, ele já né? Tá mudando muito essa cultura na tomada de decisão. A parte técnica, você tem lá a equipe que executa, que você tem que saber, claro, você tem que saber. Eu sempre falo, Carol, que é o seguinte, aprendi até com a doutora Érica, que o seu
o seu colaborador... Então, assim, o líder que está ali na frente, o colaborador só vai respeitar se ele souber mais que... Essa história assim, eu quero ter um colaborador que sabe mais que eu, para mim isso é balela. A gente tem que pelo menos saber a teoria, porque o cara tem que olhar para a gente e se inspirar na gente. Uhum. Então, assim, o contador ele tem que realmente estudar, tem que saber. Porém, entretanto, ele tem que ter um time ali bom que vai dar conta do recado e vai conseguir entregar aquilo para o cliente. Mas o papel fundamental do contador, você falou, olha, a gente tem uma conversa primeiro com a família, administrar as emoções, trazer toda essa experiência para depois vir da parte técnica. A parte técnica é a parte mais simples, na minha cabeça, de ser executado. Mas vem antes o quê? O consultivo. É essa conversa, é isso. Carol, como que você fez para ter clientes bons lá? Porque eu sei que o escritório de vocês tem clientes bons, vocês têm o preço de vocês têm a entrega de vocês. Como que faz a construção? E a gente vê muita gente reclamando, muito contador reclamando, que não consegue cliente bom, que só vem cliente ruim. Como que foi isso? Primeiro, não, eu amo meus clientes. Sim. E na questão, assim, que a gente... Enfim, vibra com eles crescendo. Então, eu acho que é estar perto do cliente para você participar. Mas, na verdade, a pergunta, né, é como conseguir esse cliente. São muitos anos, né, trabalhando ali, a gente está ali no Alphaville. Então, é uma construção. Achar que uma ferramenta vai dar certo? Não vai. São várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. E é se fazer presente. Então, vai ter um evento, eu vou. Uhum. Eu vou nesse evento, o meu pai vai marcar presença. Porque se você não marcar presença, você vai ter outra contabilidade que vai marcar por você. Sim. Então, estar presente no local que você está. E as pessoas acabam indicando. Uhum. E até uma coisa interessante, até que falou, né, como você está bem com os seus colaboradores, eles te indicam também. Aconteceu alguns casos de clientes grandes que quem indicou foi os próprios colaboradores. Que como são amigos, você tem uma contabilidade para me indicar? Não, a contabilidade que eu tô. Então, assim, um bom relacionamento, ele não vai só para fora, mas ele vai também dentro. Então, é importante você ter um bom relacionamento ali dentro da sua empresa e se fazer presente fora dela. Em várias coisas. Só vou se o evento é grande. Não, vai no que você consegue e se faça presente naquilo que você tá. Uhum. Não adianta ficar no evento que é de network e você ficar no celular, não vai dar certo. Então, se faça presente onde você tá. Viu que ali pode ter um bom relacionamento? Convida para o seu escritório. Uhum. Convida para um café. Onde você está? Você está em tal prédio? Posso passar lá? Então, se fazer presente. Uhum. E quando você faz isso, você cria uma rede. E essa própria rede, ela vai te indicando. Uhum. Então, você tem um bom cliente, só que esse bom cliente, ele tem uma rede de relacionamentos. E aí ele acaba trabalhando para você sem você saber. Mas aí você tem que ter, né, uma parte técnica, não adianta você ter um bom relacionamento e uma parte técnica também que não ande. Sim. Então tem que funcionar para a empresa dele, você fazer parte dessa rede de relacionamentos, que isso vai propagar. E assim vai indo, né? E aí pode ser várias coisas. Então, é importante, assim, não ir sempre só com o intuito de conseguir cliente. É dar conexão. Porque é o tempo, vai demorar, não é rápido. Então, por exemplo, mas vem meu pai vai passear na pescaria. São só empresários. O que tem a ver a pescaria e a contabilidade? Tem tudo a ver. Ali só tem empresários. Você acaba conversando de negócios. Então, ou eventos que parecem que não tem nada a ver, tem, se você estiver focado naquilo que você quer, na conexão. Mas nunca foque também, eu quero aquele cara como cliente. Não. Foque na conexão. Porque pode ser que ele não seja seu cliente, mas ele vai te indicar para alguém que pode só ser. Exato. Nossa, show de bola. Quem fala? Vai dar até um corte legal isso, Carol. Gente, foca na conexão. E eu sempre falo que o pessoal sempre foca na conexão. E se você puder ajudar sem interesse nenhum, sendo interessante, uma hora vai acontecer. De repente não é aquela pessoa, mas é uma outra que indica. E é isso. O que a Carol está fazendo ao longo desses anos? Se fazendo presente, se conectando, que é um trabalho... Ela compreendeu que é um trabalho de médio e longo prazo, não é um trabalho de imediato. Então, por isso que ela sempre está fazendo presente, preocupada com a conexão. Vai no evento, deixa o celular de lado, se conecta, esteja presente com a outra pessoa mesmo, né, Carol? Sim. E isso vai fazendo com que ela crie essa rede de conexões e vai, com o tempo vai passando, que o tempo passa, você vai conseguindo colocar clientes bons. E foi isso que ela falou, o que uma pescaria tem a ver com contabilidade? Tudo. Tem empresários lá. Tudo bem que ele não está indo para pescaria vou para pescaria para fazer cliente. Não é sobre isso. Não. Ele está indo lá para descansar, fazer o que ele gosta,
mas é empresário, vamos falar sobre negócio, está ali presente. Ter esse olhar que a Carol falou, fantástico, Carol, fantástico você falou, ter esse olhar fino, né? Que nem participando desse grupo de empresários, porque você conhece muita gente, você não conhece só quem está naquele grupo, né, se propaga muito. E, enfim, fazia as reuniões, vamos fazer um almoço? Vamos. E vai fazer um almoço aonde? Aí eu sou a primeira a indicar, faz em tal lugar que é meu cliente. Eu converso com o cliente para dar desconto para todo mundo. Então, o que acontece? Eu criei uma conexão de uma terceira pessoa com o meu cliente. Eu criei valor para o meu cliente. Então, da próxima vez, Carol, vem cá, eu vou ter um evento. Você não quer vir, não quer trazer o pessoal? E isso vai se propagar, porque eu tô tendo valor para ele. E não tô tendo um valor que eu não tô na verdade, não tô buscando isso, mas isso vai acontecer. Então, quando foi na pandemia, tem uma empresa grande também que é de roupas. Então, a gente falava assim, olha, você vai comprar alguma roupa? Procura no cliente, procura quem está ali perto. Porque não tem sentido você comprar fora. Então, isso também fortalece. Então, tem o Dia da Mulher. Por onde que eu vou comprar? Vou comprar de um cliente. E vou divulgar e vou falar para o meu cliente. Então, isso vai fortalecendo. Aí você fortalece o laço com o cliente. Então, isso é muito importante. Muito, gente, muito importante. Show de bola. É isso que ela está falando. Incentivar esse consumo. Indica o meu restaurante. Vai ter, olha, compra daquela pessoa, tá? Então, ela movimentou muito nisso. Mas contadora, você tem que se movimentar. Não é você ficando dentro do teu escritório, aí com a bundinha na sua cadeira, que essas coisas vão acontecer. A Carol se movimentou muito. Agora deu uma paradinha, mas daqui a pouco ela volta a se movimentar de novo em relação a isso. Imagina. Em relação a isso, e as coisas vão acontecendo. Carol, como que é ser mulher empreendedora? Vamos entrar agora nessa seara. Como que é ser mulher empreendedora? Eu sei que você participa de vários grupos, você tem aí várias mulheres também que estão no dia a dia com você. Como que é ser mulher, empreender na contabilidade, um mundo que ainda a gente sabe que tem bastante homens? Como que é isso? Olha, te falar que é difícil, porque muitas vezes você está presente, mas você sabe que você é colocada de lado. E você tem que respirar e seguir, né? Você tem que ter o foco muito definido daquilo que você quer para você não entrar, né, nessa briga, porque às vezes não vai dar certo. É que mencionei, né? Às vezes você está lá em uma indústria onde só tem homens, você tem que colocar o seu ponto de vista, você tem que mostrar que você tem conhecimento e ser uma autoridade. Mas tem horas que você também tem que ficar quieta, porque você sabe que vai pegar uma briga que talvez não vai chegar a nada. Então, é difícil, mas na verdade nós somos uma potência. Eu acho que não é utilizado da forma que é. Então, assim como tem um monte de homem, tem um monte de grupo de mulher, um monte de mulher boa. Então, por que eu não faço parte desse grupo? Os homens não podem entrar nesse grupo. Então, eu gosto muito de fortalecer nesses grupos de mulheres. Eu adoro esses grupos de mulheres. Não indo para o empresário, porque aí também tem muita coisa de beleza e tal, e nada contra, mas quando você vai para o empresário, você vê que tem muitos grupos. E ali é um grupo nosso, então a gente tem que fortalecer esse grupo. Então, acho que a mulher se fortalece com a própria mulher. Eu criando essa força, tendo esse autoconhecimento, ser focada naquilo que quero chegar, é isso que me dá força, né? Porque se você for muitas vezes racional do que está acontecendo em uma mesa de reunião, muitas vezes é melhor ficar quieta. Ficar na sua e tocar o barco em frente, porque, infelizmente, existe esse machismo estrutural no nosso país ainda, né? É uma coisa cultural, às vezes nem é porque eles querem, né? A gente também, ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ser machista, hoje eu vou colocar a mulher de lado. É porque, de fato, nós fomos criados muito nessa cultura. E a mulher tem, e o que a Carol acabou de falar, a gente tem uma potência tão alta, por quê? Porque nós geramos. O homem ele não gera, a gente gera. Então é uma gestação, então a gente está gerando. E esse poder mais cognitivo, de ter mais intuição, é nosso. Então a gente consegue ter um olhar além. Tanto é que a mulher consegue perceber se o negócio vai dar certo ou dar errado muito mais rápido que o homem, né? Aí só colocando, né? Não que seria culpa, né, no homem, mas então eu sou mãe de menina e menino. Então quem fala assim, a educação é igual? Não, eu acredito que os valores são iguais, mas você educa cada um de uma forma. Então colocar aí também para as mães de meninos, como é que a gente tem educado esses meninos? Eu vou entrar em outra
outra, né? Não, pode entrar. Aqui... Como que a gente educa eles? Será que a gente educa eles também para não ser machista? Qual é o exemplo que tem em casa? Porque isso é importante, que eles vão propagar também no local de trabalho. Então, como é que é essa estrutura familiar, né, em casa? Porque isso que vai funcionar também. Muitas mães criam um menino machista. Então, é importante também, vai fazer alguma situação? Não, porque ela é menina, sim, você tem que fazer isso porque ela é menina. Então, o menino também vai tendo uma outra percepção. Então, a educação dentro de casa também cria um homem machista. Então, muitas vezes também acabamos sendo culpadas disso também. Ou então, seja, tem que olhar importante para isso, né? Das duas pontas, né? Eu só tenho uma Carol, eu não tenho filhos homens. E você vê, eu sempre falava que eu não ia querer ter homem porque eu acho difícil criar homem. Eu falei assim, é muito mais fácil criar menina do que criar menino, na minha cabeça. Por isso que eu nunca mais quis ter filho. Falei, não, se fosse pra ter filho, eu queria ter um monte de menina. Que é mais, eu acho, né? Não sei se é ou não é. Minha mãe teve um menino e 3 meninas. Então, na minha cabeça, eu falei assim, se fosse pra ter filho de novo, eu quero uma menina de novo. Mas aí você acha que você era diferente por ser menina? Tratava todo mundo igual? Não, na realidade, assim, minha mãe, que meu pai sempre trabalhou, então sempre a responsabilidade de cuidar foi da minha mãe. Meu pai era o provedor. Mas eu sempre achei, assim, ela cuidou muito bem do meu irmão e tal, só que eu sempre achei que o homem é um pouco mais isolado da mãe e tal, tanto é que meu irmão casou e ele tá lá, e tá tudo bem, porque é isso mesmo. E a gente não, a gente sempre tá com a mãe, tá, independente de qualquer coisa, é a mãe, e eu sempre falo, eu quero ter uma filha pra tá comigo, junto, cresceu e tal. E eu sei que o menino, quando ele arruma uma namorada, casa, ele vai pender pro lado da esposa, que é o certo também. E a menina não, a menina vai vir ali pro nosso lado e tal. Então, era muito essa visão. E também, quando eu vi, assim, tinha as amigas que tinham irmão, eu vi que eles davam muito trabalho, era muito moleque. Era brigar. Assim, eu achava que, assim, meu menino é muito mais difícil, menina é mais comedida. Eu não sei como que tá isso hoje, né? Mas, na minha visão, era isso na época. Como que é criar um menino? Eu que falar, né? Em casa tem trabalho para todo mundo. Então, porque... Não, todo mundo tem que fazer tudo. Porque senão acaba sobrando mais para a mulher, porque também esse lado materno, você pensa em muitas coisas ao mesmo tempo e quer administrar isso. Mas é importante também o homem fazer parte de coisas que talvez ele não faria. Entendi. Então, desde a rotina da casa, até o meu marido que me trouxe hoje, eu não conseguiria. Então, assim, é importante estar presente e ser literalmente parceiros. Sim. Você vai dividir as atividades de casa, mas ter essa parceria. Na verdade, eu acredito muito que é uma liderança, né? Os pais são uma liderança pelo exemplo. Então, como for o nosso relacionamento, é o exemplo que eles estão seguindo. Não adianta eu falar, não faz isso e eu faço, né? Então, é o exemplo. Então, tem que ser bem trabalhado isso em casa, que não muda da empresa, né? Se não adianta eu pegar e falar, chega a tal hora e eu chego tarde. Faça isso, faça aquilo. Então, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não. Carol, você está enfrentando um problema agora de saúde, né? Você disse aí que você descobriu um câncer de mama, tá fazendo quimioterapia. Até para inspirar as pessoas que estão aí do outro lado, você tá super bem, tá, sabe? Eu tô até assim emocionada que geralmente as pessoas pegam isso e ficam carregando. Muita gente que eu conheci, sabe? Acaba indo embora desse mundo por causa da negatividade. E você tá super bem, claro que você tem os seus momentos. Então, assim, conta um pouquinho como que foi esse impacto de descobrir. Qual que foi? Porque quando a pessoa fala, que nem eu me lembro na época da Carol, nossa, ela tem câncer, meu Deus! As pessoas ficavam, assim, desesperadas. E a importância desse tempo no empreendedorismo, a importância de ter uma família estruturada. Conta um pouquinho sobre isso. Foi tudo muito no susto, né? Porque sou muito regrada, questão de exames, alimentação, exercício, tanto que fala, né? Tá ouvindo, né, gente? Então, não tem nem explicação. Novembro do ano passado, eu fiz todos os exames e estava tudo certo. Esse ano, lá em março, eu ia fazer uma corrida com as minhas amigas, olha que contrassenso, né? E estava treinando para isso, e quando eu senti um nódulo, eu falei assim, nossa, tô treinando muito, então... Eu fui num passeio de navio com meu marido e falei assim, quando eu voltar, vamos passar no hospital que é perto e vamos ver, já que as crianças estão com meus pais, tal, só foi ele. Quando cheguei no hospital, não saí. Não, é grave, seu caso, vai fazer tomografia. Mas o que está acontecendo? E aí eu fiquei tão anestesiada naquele momento que meu marido assumiu toda a situação. Eu falei, olha,
eu tô aqui, faz o que tem que fazer, você assume aí na outra ponta e vamos seguir, vamos ver o que dá. Enfim, e aí os médicos mesmo foram direcionando, não, você vai ter que fazer a biópsia, tal, e deu que alcança. Calma, hoje tem muita tecnologia. Então, faça o que tem que ser feito. E eu sempre pensei isso. Eu nunca pensei, eu vou morrer. Qual que é o problema? Como tem que ser resolvido? Então, vamos fazer. Lógico que o processo, ele é difícil, é doloroso, ninguém faz nada sozinho. É importante, em todos os lados da sua vida, ter alguém que vai te apoiar. E não precisa ser 100% do tempo. É uma mensagem de uma amiga que você está mal naquele dia, você já fica bem. Então, não precisa ter ninguém 100% com você. Mas é importante que você tenha uma rede de apoio, porque senão você não vai conseguir. E essa da questão do trabalho foi muito importante, as coordenadoras, porque você acaba criando... Não tem hoje um vínculo só de trabalho. Eu quero saber como que está, enfim, o nome dos filhos, o que vai fazer, vai viajar, o que o marido trabalha. Porque é importante você fazer parte da vida. Não é só a pessoa ter que fazer parte da sua vida, porque a gente acaba falando mais, né, da nossa vida. E tá todo mundo junto. Então, assim, ter esse apoio das coordenadoras me deu muita tranquilidade no trabalho. E hoje, assim, eu tenho certeza, lógico que elas estão há muito tempo, e elas têm autonomia, que eu falo, porque elas já criaram essa autoridade e elas têm a responsabilidade. Então, elas hoje têm autonomia para resolver. Então, no trabalho, falei, tá tudo bem. Não vou morrer, então vamos seguir, cada um faz o que tem que fazer. E eu tô aqui. No dia que eu não estiver bem, espera um pouquinho, daqui meia hora eu vou dar uma deitadinha, volto e a gente já conversa. Então, assim, eu sempre vi como encarar mais um processo. E chegar, vai ter um fim. Então, assim, e eu me fortaleci, você acaba, não tem como, né? Fortalecendo muito em casa, né? A família, as amigas, enfim. Quando eu acabei as químios vermelhas, que são muito pesadas, você perde cabelo e tal, a primeira coisa que eu fiz foi comemorar com minhas amigas. A gente se reuniu lá, tal, vamos comemorar, porque era uma comemoração, uma fase que eu passei. Então, eu acho que isso também é importante, não menosprezar o que você passa. Você tem que, sim, comemorar. E quando acabar agora, eu já estou pensando, nossa, que eu vou encontrar os médicos, que eu quero dar um presente para eles. Porque você tem que comemorar. Então, se cada fase você comemorar, aquilo lá te vibra. E eu acho que acredito nessa vibração, você passa para as pessoas, não tem como. Show. As pessoas querem estar perto também. É isso aí. Até me emocionei aqui. É isso, gente. É sobre isso, sabe? É sobre você pegar uma situação que parece... Uma situação que, ok, é uma doença... Enfim, que não é legal, mas eu não ficar chorando em cima disso e vibrar aquilo que é bom. Uma fase, ok, vou passar, tem uma rede de apoio aqui e as coisas vão passar, eu vou tentar passar da melhor maneira possível. Ela falou, Marta, vim de carro, meu marido dirigindo porque eu me canso. E é isso aí, sabe? Olha que legal que ela falou. Gente, eu vou dar uma descansadinha, daqui 30 minutos eu volto. É isso, vou repor a energia, que não é um momento que eu tô legal. Carol, parabéns. Obrigada. Olha, assim, tô super orgulhosa, assim, de ter você aqui, você aqui hoje, e ver você é uma inspiração, ver que você tá passando isso super de boas e não levou isso pro lado negativo, mas assim, vou vibrar, vou comemorar, tá acabando, já tô pensando nos presentinhos que eu vou dar pro médico, e seguir em frente, né? Não, e agradecer o convite, porque foi muito especial para mim, nesse momento, estar aqui com você. Nossa, porque é toda uma trajetória que a gente tem juntas, e naquele começo, que eu lembro até, colocando os post-its, o que a gente vai fazer, não esqueço, ali no escritório, e hoje a gente está aqui junto, para mim, é muito importante. Então, eu estou muito feliz também. Eu que estou feliz aqui de estar aqui. E até, aí, complementando, eu acho que também a gente tem que escolher as nossas batalhas, né? Antes, de repente, algumas coisas que me afetariam mais, hoje, falo assim, será que vale a pena eu me estressar com isso? Entrar nesta briga aqui? Às vezes não. E lá no passado eu ia fazer, porque você está no dia a dia, você está naquela agonia de resolver ou fazer. E às vezes tem coisas pequenas que não tem necessidade. E se você é pequeno, não... Deixa, não dê continuidade, porque você vai gastar a sua energia naquilo que não precisa, que até te falei, né? Hoje que eu tenho um potinho de energia, se eu usar muito em uma coisa, eu fico já acabado. Então, onde que eu vou usar meu potinho de energia? Então, tem que escolher as coisas certas para você usar o seu potinho de energia. Não gaste ela à toa e com qualquer pessoa. Tem que valer a pena. Palmas! Seu potinho de energia. Esses dias eu estava falando alguma coisa, Carol, assim, aquilo que você foca, cresce.
Se essa energia que você vai colocar, é isso que ela falou, às vezes a gente fica brigando por qualquer coisa, você coloca nossa energia, que nem você falou, eu tô lá na mesa, você quer saber, eu não vou falar nada, vou passar isso daí, não preciso ficar discutindo sobre isso, deixa a vida passar e seguir a minha energia. Eu falei, nossa, fantástico. E é isso que tá fazendo você superar e bem as coisas acontecendo. Carol, eu quero que você deixe um recado aí para os contadores. A gente está caminhando aqui para o final. O que você espera aí do futuro? O que os contadores podem esperar do futuro na contabilidade? O que as mulheres podem esperar? E uma palavra aí de motivação que alguém que esteja passando um momento difícil, seja ou financeiramente, ou seja na doença, ou seja sentimentalmente, no trabalho. Deixa aí um recado para eles. Olha para cá, ó. Eu acho que para o empresário em geral, eu vou dizer, tenha conexões. Sempre tenha conexões aonde você estiver. Sempre você vai ter alguém que você vai se aproximar e é importante essa conexão. Não vise no dinheiro, o dinheiro é consequência. Tenha a conexão. E para quem está passando num momento difícil, eu falo que vai passar. Mas encare o processo. Entenda o que você tem, entenda onde você tem que chegar e encare o processo. Não adianta você não enxergar o que está acontecendo, porque assim você não vai passar. Então, se fortaleça de quem quer ver você crescer, escolha as suas batalhas e com quem você quer que esteja do lado. Então, eu tô aqui há 20 anos juntas com o Daniel e ele quer me dar o meu equilíbrio. Então, tá tudo bem, vai dar certo, tal. Então, você vê que muitas vezes você vai fazer alguma coisa. Não, mas precisa fazer isso mesmo? É verdade, eu não preciso. Então, escolha o que você quer fazer. Coloque a sua energia onde vai te dar frutos. E tenha sempre uma rede de apoio, porque é isso que vai fazer você encarar qualquer processo. Seja ele na doença ou no escritório, qualquer processo você vai passar se você vê ali o que tem que ser feito. Então, foque naquilo que é o seu objetivo, coloque suas energias lá que tudo vai dar certo. É isso aí, olha, inspirador, gente. Carol, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei, que você acha importante? Não, só agradecer mesmo, que é um momento muito especial, né? Tudo que está acontecendo. E se a gente não tivesse essa conexão, não estaria aqui. Exato. Então, é isso. Já sabe, eu que agradeço. Eu e a Carol sempre vira e mexe, a gente tá lá conversando no WhatsApp. Acho que conexão é isso, né? Ou, às vezes o tempo que a gente fica sem se falar. Mas às vezes que a gente se fala e tem aquela conexão, pode ajudar um ao outro. E sua mãe me falou assim, Marta, ela me comentou, né? A Carol tá com câncer e tal. Eu falei assim, nossa, sério, sério. Depois aí eu falei assim, realmente, deixa eu chamar a Carol aqui, que já faz tempo que eu não falo com ela. E tamo aqui. Eu quero que você conte com a gente, porque você precisar, Carol. Obrigada. Você e sua família são muito bem-vindas aqui. No que a gente precisar, no que vocês precisarem, seja profissionalmente, seja emocionalmente, estamos aqui presente. Eu sei que você está aqui hoje, é uma vitória, porque, como você disse, você se cansa, você está passando por um processo. Então, você sair lá de Alphaville, atravessar a Marginal, que é um inferno, a gente sabe que é trânsito pra caramba, chegar até aqui, para mim um privilégio poder te receber aqui de coração, estendendo aí, sabe, a presença da Carol para as outras mulheres que tá passando por algum momento difícil. Tá aqui, ó, gente, uma inspiração e uma inspiração e superação e tudo que ela falou aqui, essa fortaleza, que para mim você é uma fortaleza. Eu tenho outras pessoas que passam pelo mesmo processo, que tá encarando super difícil, e às vezes a pessoa me chama, chora, reclama, e você não tá fazendo isso. Parabéns. Obrigada. E até amanhã, toda sexta-feira, eu faço quimioterapia, né? Então, eu falo assim, amanhã é rolê de sexta. Então, por esse tempo, eu vou ter esse rolê de sexta, está acabando. Então, é só essa questão da conexão. E eu faço conexão lá, porque é importante, assim, e eu quero continuar com essas pessoas, porque elas foram importantes no momento da minha vida. Então, assim, escolha seus rolês e é por um tempo e vai dar tudo certo, mas quero mais uma vez agradecer. Muito obrigada, viu? Muito especial estar aqui hoje. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigada, viu? Brigadão. E você que ficou aí do outro lado, assistiu esse podcast, encaminha aí para os seus amigos, compartilha essa história excelente, que tem muitos ensinamentos de superação, de garra, e conseguiu vencer aí a sucessão, como mesmo ela disse, uma coisinha de cada vez, um dia de cada vez. Pega o seu potinho de energia e joga naquilo que você realmente
quer. Esquece as coisas ruins, esquece as coisas más e segue em frente. Obrigada por ter assistido. Encaminha lá, curte, compartilha. E se você não gostou, você já sabe, né? Manda lá pros inimigos que, já que não gostou, é pra eles. Um grande beijo, tchau, tchau.